A paz do Senhor Jesus, vamos chamar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8, que diz: Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Nós estamos no capítulo 7 de 2 Coríntios, onde Paulo ele vai estar expressando aqui a sua alegria. A alegria é essa da chegada de Tito, e com tudo isso, o que Paulo escreveu anteriormente na sua carta aos Coríntios, Paulo ele vai falar sobre isso, que ao escrever essa carta, muitos se entristeceram pelo que ouviu de exortação. E no versículo de número 1 do capítulo 7, a palavra do Senhor diz: Amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquem-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Conceda-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos danos, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já disse que vocês estão no nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos. Paulo está escrevendo aqui porque os coríntios eles estavam tristes, até mesmo pela forma do que Paulo falava, pela forma que Paulo escreveu a carta exortando eles. E Paulo vem dizendo e sendo bem claro ao dizer que não foi pesado a ninguém, não explorou ninguém. Diz que o que ele disse não foi para condená-los, né? Ele disse que o coração deles estão juntos, para morrer ou viver com os coríntios. No versículo 4 ele diz: Tenho grande confiança em vocês e grande é o meu orgulho por vocês. Sinto-me bastante encorajado. A minha alegria transborda em todas as nossas tribulações. Paulo está aqui falando porque é comum, quando alguém recebe uma correção, quando alguém recebe uma exortação, da pessoa, muitas das vezes, se sentir até mesmo triste, até mesmo desanimada, até mesmo como se aquela pessoa que está corrigindo, que está ensinando, até mesmo a pessoa possa achar que a pessoa não tem nenhum carinho, não tem nenhum afeto, não ama. E Paulo vai dizendo para eles que grande era o orgulho, de Paulo em relação a eles. Porque Paulo ele também era encorajado, ele disse: Sinto-me bastante encorajado, e a minha alegria transborda em todas as nossas tribulações. Versículo 5 diz: Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflito por fora e temores por dentro. Então Paulo está abrindo aqui o seu coração, informando para eles que quando ele estava na Macedônia, ali eles tiveram dificuldades também, muitas tribulações, e tribulações de todas as formas, conflitos por fora e temores por dentro. Tantas vezes a pessoa está se posicionando e muitos acham, tá ali, não tem problema. Não, uma vez o conflito, há um conflito por dentro, há um temor por dentro, há um conflito, há uma guerra, uma batalha. Isso não acontece só conosco, isso aconteceu também e acontece com todos aqueles que servem ao Senhor. No versículo 6 ele diz: Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, não apenas com a vinda dele,
mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Então Paulo está dizendo que com a chegada de Tito, né, ele ali recebeu, Deus estava consolando ele, né, porque eles estavam abatidos. E ao chegar ali, seu filho, podemos dizer também, Tito, na fé, ele vem e vem com notícias boas, vem com palavras de consolação que porque a própria igreja de Corinto tinha falado com ele. E quando ele chega informando e falando da alegria, né, da saudade, né, ou até da tristeza e da preocupação que todos os coríntios tinham, né, por Paulo. Isso alegra Paulo. Isso alegra Paulo a ponto dele dizer, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Não só com a chegada de Tito, mas com as notícias que Tito tinha trago para ele. Versículo 8 diz, mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda por pouco tempo. Paulo está dizendo que a carta que ele escreveu, né, ele não se arrependeu. Não se arrependeu por ter ensinado, por ter falado a verdade, por ter sido ali bem claro, até mesmo rígido, onde exortou a igreja de Corinto. Ele diz, é verdade que no princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu. Né? Se a gente olhar isso aqui, nós podemos ver hoje também, com muito de nós que prega a palavra, que exorta, que ensina, né? Em algum momento a gente percebe realmente que a palavra, ela em algum momento entristeceu. Entristeceu não porque foi uma palavra para destruir, de desânimo, não, foi uma palavra de correção por uma falha. E a gente, como pregador da palavra, observa e vê que muitas das vezes muitos ficam tristes por isso. Mas essa tristeza, né, que Paulo está dizendo na carta, e que muitas das vezes está quando a pessoa ouve a palavra, muitas vezes se entristece, mas isso é por pouco tempo, porque a palavra de Deus é como um remédio, muitas das vezes como um remédio que ninguém quer tomar, porque o remédio é amargo, porque o remédio é ruim. Mas depois, com o tempo, a pessoa vê a importância daquela medicação, daquele medicamento que traz cura, que alivia a dor. Assim também é a palavra. Nem sempre ela vai ser aquela palavra que vai vir doce, conforme a gente quer ouvir. Muitas das vezes ela vai vir de uma forma para endireitar os nossos caminhos, para nos consertar, para nos colocar no centro da vontade de Deus, para nos fazer pensar. A mensagem que ela tem efeito é a mensagem que a gente ouve e sai, muitas das vezes, da igreja, ou se levanta do devocional, pensando nessa palavra, pensando naquilo que o Senhor falou, pensando naquilo que o Senhor, Ele está nos chamando para um conserto. Essa é a palavra que mexe com a gente. E não palavra de autoajuda, como tem muitos por aí, que a pessoa sai da emoção e daqui a pouco até esquece aquilo que foi ministrado, até mesmo no culto. E Paulo, ele fala, eu não me arrependo. É verdade que quando ele olhou que eles estavam tristes, né, a princípio ele se arrependeu, mas depois não. Porque aquele que prega a palavra de Deus e fala a verdade, ele não precisa se arrepender. Às vezes a gente sente no nosso corpo as aflições, né, daquilo que até mesmo estamos anunciando. Às vezes a pessoa
não sai feliz, até mesmo o pregador que ele ministra, que ele exorta, que ele traz uma palavra, né? E até mesmo que ele vê que o povo entristeceu, que a igreja recebeu aquela palavra, ele sai feliz, pulando, tá errado. Geralmente a gente sai e sai mal, sai muitas das vezes, não queria nem falar aquilo, mas o Espírito Santo de Deus, é Ele que revela, é Ele que nos impulsiona muitas das vezes a falar. E quando a gente fala pelo Espírito de Deus, sendo tendo a revelação do Senhor, podemos ter a certeza de que essa palavra ela vai cair num solo fértil. Quando ela cai, ela gera fruto. Então Paulo está dizendo no versículo 9 ainda, agora, porém me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Então, Paulo está dizendo, não está se alegrando por eles ter ficado tristes, mas ele está se alegrando pela aquela palavra ter gerado um arrependimento na vida das pessoas, ter se arrependido, né? Para a pessoa ter, para aqueles ouvintes estar se arrependeu do que realmente estava fazendo, da idolatria, né, que eles estavam vivendo, no meio da mentira, no culto pagão, vivendo em desunião, sentando à mesa, participando da ceia de qualquer maneira, né, dando ouvido aos falsos profetas, falsos ensinadores. Então Paulo ele vê que toda a palavra que ele escreveu, né, orientando e corrigindo, exortando, eles vão dar ouvido e vão se arrepender daquilo que estava fazendo. E isso alegra. A palavra ela deve mudar a nossa maneira de viver, essa maneira de pensar. Porque Deus, muitas das vezes, ele vai permitir até mesmo que nós venhamos nos entristecer. Um desejo dele mesmo, mas uma forma de não nos prejudicar, mas de nos despertar e nos levar para mais próximo dele. No versículo 10, Paulo diz, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Então ele está falando aqui da tristeza que vai produzir o arrependimento para a salvação da alma. E não algo de remorso que daqui a pouco passa. Né? Aquela coisa que fez, o sentimento que vai. Não, ele está falando de algo que produz uma tristeza, e essa tristeza vai levar ele ao arrependimento, a se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus para a salvação da sua alma. Porque a tristeza do mundo, ela vai produzir morte para o homem. Mas a tristeza, né, quando nos colocamos e entendemos que falhamos diante de Deus, essa tristeza ela vai vir seguida de um arrependimento e vai gerar vida em nós. No versículo 11 ele diz, vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Aí ele fala assim, que dedicação, que desejo de provar a inocência, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Então, a palavra que ao primeiro momento causou tristeza, ela vai produzir, né, na vida dos coríntios, e produz na nossa vida uma dedicação a mais. Porque se estávamos andando fora, andando de qualquer maneira, não se dedicando às coisas do Senhor, vamos passar a querer andar mais e mais, a se dedicar, né, ficar mais indignado com as coisas, né, temer, né, vai ter mais zelo, mais desejo de fazer a obra do Senhor. Tudo isso faz parte, tudo isso vem com uma palavra, muitas das vezes, de correção, de exortação para as nossas vidas. Assim, ele diz, assim se escrevi, foi por causa daquele que cometeu injustiça, tampouco por causa daquele que foi injustiçado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por vocês mesmos como são dedicados em relação a nós. Portudo,
isso fomos encorajados. Além de encorajados, ficamos mais alegres ainda ao ver como Tito estava alegre, porque o seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Eu tinha dito a ele que estava orgulhoso de vocês e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma que tudo o que dissemos era verdade. Assim, o orgulho que temos de vocês diante de Tito mostrou ser verdadeiro. A afeição dele por vocês fica ainda maior quando ele se lembra de que todos vocês foram obedientes, recebendo com temor e tremor. No versículo 16 ele encerra: Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração, né? Que você não venha se entristecer quando for exortado, quando alguém escrever, o Paulo é que ele escreve essa carta, né? Porque se você prega a palavra, você não deve ficar preocupado, se arrepender daquilo que pregou, daquilo que é a palavra. Paulo diz, a princípio eu me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que pouco tempo. Porque pode muitas das vezes, né, uma correção ao primeiro momento, ela pode parecer até mesmo algo ruim, né? Mas depois ela vai gerar, realmente vai dar fruto, depois vai fazer diferença na vida da pessoa. Então, se o Senhor estiver nos corrigindo, estiver nos chamando para endireitar o nosso caminho, que nós possamos endireitar, mesmo que nós ficamos tristes por um pouco de tempo. Mas essa tristeza é para depois uma alegria eterna, né? E é porque ali a tristeza do mundo ela vai gerar morte para a vida. E muitas pessoas estão mortas hoje porque não aceitou a correção, não aceitou a disciplina, não aceitou a exortação. Muitas vezes estão buscando palavras de autoajuda, palavras de coach, palavras, né, frases de efeito, e não buscando na palavra de Deus a resposta, o consolo e até mesmo aquilo que precisa, né, sermos corrigidos para que possamos endireitar o nosso caminho e ter a alegria que leva à salvação das nossas almas. Então que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.